Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. O nosso bate-papo de hoje é sobre a queixa-crime. Eu quero que nesse vídeo você aprenda tudo o que você precisa para elaborar na prática essa peça processual. Esteja você iniciando a prática da sua advocacia criminal ou esteja você se preparando para alguma prova prático-profissional, como é o caso da prova de segunda fase da OAB. Bom, então, primeira coisa que você precisa prestar atenção, se por exemplo, na prática ou eventualmente em uma questão, se tratar de você atuar na defesa de alguém que na verdade foi vítima de um crime. A pessoa procurou você noticiando que foi vítima de um crime. Será que processualmente falando você pode elaborar a queixa-crime? Primeira coisa que você precisa perceber é o seguinte: trata-se de um crime de ação penal privada. Todo crime de ação penal privada prevê expressamente, ou em algum parágrafo, ou em algum artigo próximo, dentro daquele mesmo capítulo, dentro daquele mesmo título, que o crime somente se procede mediante queixa, que o crime depende da queixa-crime, que é de ação penal privada. Vou te dar um exemplo. No artigo 145 do Código Penal, em relação aos crimes contra a honra, esses crimes eles são via de regra de ação penal privada, porque o artigo 145 nos diz que, em regra, somente se procede mediante queixa. Então, nesses casos, sim, o advogado, que é aquele que tem capacidade postulatória, poderá elaborar a queixa-crime, que é uma peça processual. Na delegacia, registra-se uma ocorrência. A queixa-crime é peça processual, portanto, ela vai ser apresentada em juízo. Um segundo detalhe importante, na verdade não é um detalhe, é mais que isso, que você precisa perceber é o seguinte: qual é a competência? Onde que essa queixa-crime ela vai ser apresentada, ela vai ser oferecida? Em se tratando de um crime de menor potencial ofensivo, via de regra nós estaremos diante da competência do juizado especial criminal. A não ser que nós tenhamos ali uma situação, por exemplo, de concurso de crimes ou de uma causa de aumento de pena que faça com que a competência saia do juizado e vá, por exemplo, para uma vara criminal. Nesse caso, o advogado ele vai apresentar a queixa-crime em uma vara criminal. Portanto, imagine um exemplo de 2 crimes contra a honra. Em concurso material, em que somadas as penas, esse patamar ele ultrapasse a pena máxima de 2 anos. Nesse caso, a competência será da vara criminal. Se for uma hipótese, ainda que diante de um crime de ação penal privada, haja violência doméstica contra a mulher, não haverá também a competência do juizado especial criminal, mas sim do juizado de violência doméstica contra a mulher. Se você já está no curso de prática na advocacia criminal, dentro dele nós temos, além do banco de peças processuais, em que, claro, tem a queixa-crime também, um roteiro para elaboração. E nesse roteiro eu vou dizendo todas as situações para que você consiga encontrar a competência adequada. Mas em síntese, como eu estou falando nesse vídeo, você precisa fazer esse raciocínio. Verificar se é de ação penal privada, sendo, você pode elaborar a queixa-crime, verificar a competência e, lógico, saber de alguns requisitos importantes em relação à queixa-crime. Bem, primeiro ponto é que para oferecer a queixa-crime, você precisa que o seu cliente, que é a pessoa que foi vítima, que foi ofendido em um crime de ação penal privada, assine uma procuração com poderes especiais. Nessa procuração, é importante que tenha uma breve narrativa dos fatos. O que aconteceu, se foi xingamento, se foi crime contra a honra, qual foi esse xingamento, ou seja, já na procuração haverá uma narrativa dos fatos, isso é muito importante. Outro ponto também de suma importância na queixa-crime é você saber quais os pedidos que podem ser feitos ali. Muitas vezes é possível que você vá elaborando a queixa-crime, principalmente em uma prova ou no início da advocacia criminal, e ali naquele nervoso às vezes de elaborar a peça processual, você esquece do pedido essencial. Você não pode esquecer de pedir a condenação. É importantíssimo isso. Não há como haver o início da ação penal e efetivamente a pessoa que praticou o crime ser julgada e ser condenada se não foi feito esse pedido na queixa-crime. E, logicamente, nós temos outros pedidos também a serem feitos, como é o caso do pedido de citação, do pedido de condenação em relação aos danos que foram provocados, e, logicamente, dentro do curso de prática a gente também fala disso de uma maneira mais detalhada. A ideia aqui nesse vídeo foi trazer para você o que é necessário na queixa-crime, qual é a estrutura essencial dela. Então você tem um endereçamento observando a competência, você tem, junto com a queixa-crime, necessariamente a procuração com poderes especiais. Quem pode elaborar a queixa-crime é o advogado, é quem tem capacidade postulatória. Agora, logicamente, o advogado está atuando em nome do seu cliente, que foi o ofendido do crime.
Se esse ofendido no crime for alguém menor de 18 anos ou for alguém incapaz, então, na verdade, nós teremos aí a legitimidade do representante legal. E outra pergunta importante também é, mas e se o ofendido, se a vítima do crime faleceu? Nesse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer, via de regra, de acordo com o artigo 31 do CPP, a sucessão processual, ou seja, o direito de oferecer a queixa passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Eu gosto de utilizar a sigla CAD para a gente recordar. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A não ser que a situação seja de ação penal privada personalíssima. No caso de ação penal privada personalíssima, nós não temos sucessão processual. Ou seja, somente o próprio ofendido é que tem a legitimidade. Lá no crime do artigo 236 do Código Penal, depois dá uma olhadinha, funciona dessa maneira. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, claro, se você já está conosco no curso de Prática na Advocacia Criminal, lá nós temos aulas exclusivas dedicadas ao início da ação penal privada, a queixa-crime, como o advogado deve atuar, além do oferecimento da queixa-crime, como é que ele deve atuar na ação penal. E além disso, né, antes mesmo disso, como que ele vai fazer para eventualmente acompanhar um cliente na delegacia, como que vai se dar o registro de ocorrência. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, deixe seu like e inscreva-se no canal.